Olá, está no ar o programa Simplesmente Amigas e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que nós estamos muito honrados em recebê-la. Nós vamos conversar com César Borges e nós vamos falar sobre questão de relacionamento, atitude, mudança de vida, gestão, liderança. Então é tanto assunto, gente, que você vai ficar impressionado. Lu, e falando em mudança de vida, sempre temos uma mensagem ao final do programa. Não sai daí, o programa já está começando. Quem de nós não tem sonhos? Quem de nós não tem desejos de conquistar algumas metas e chegar a alguns objetivos? Mas para isso é necessário atitude, para isso é necessário sonhar e também realizar. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos receber hoje o trainer César Borges. Posso te chamar de Cezinha? César Borges. É uma honra te ter aqui. Nós já conversamos aqui um pouquinho nos bastidores e vimos como temos coisas em comum, né? Nós temos sonhos, nós buscamos realizar, dependemos do nosso Deus também, né? Do nosso querido Jesus aí. E queremos bater esse papo contigo para entender um pouco melhor o teu trabalho. Tu tens o privilégio de trabalhar com pessoas e também contribuir para que elas consigam chegar a esses objetivos, né, César? É o que, para mim também, um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco do que a gente faz, que tem muito a ver com o que vocês também se propõem a fazer dentro do trabalho de vocês, né? E é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho isso e procurar contribuir com algumas respostas para as perguntas que vocês tiverem. Então, tu estavas contando aqui para nós que tu trabalha com essa, não sei se é uma metodologia ou essas técnicas que surgiram com Dale Carnegie, né? Isso. Essa pessoa que lá atrás começou a implementar essas técnicas, essas maneiras, ele viu, né, de certa forma, maneiras de contribuir para que as pessoas alcançassem seus objetivos, né? E isso tem tudo a ver com atitude, né, César? É verdade, é o que... Nós temos um trabalho que são programas que foram identificados através de Dale Carnegie, uma maneira de nós mudarmos a nossa atitude perante as pessoas. Porque às vezes nós não temos o resultado que nós esperamos. E eu sempre digo, com o mercado aberto, nós podemos adquirir qualquer equipamento, qualquer máquina que possa fazer nós produzirmos mais, né, indo para o mundo dos negócios. Mas se nós não soubermos lidar com as pessoas que estão por trás desses equipamentos, de nada vale, né? Porque as pessoas têm sentimentos, têm orgulhos, têm manias, né? Têm egos, né? Traumas, dificuldades. E como lidar com isso é que vai fazer com que as pessoas tenham resultados. Tanto as pessoas, né, que nos cercam, e quanto nós, com os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, né? Geralmente é focado em relacionamento, César. Nós temos um programa que é o programa... Eu não posso chamar de Cezinha, não tenho tanta intimidade. Fique à vontade, fique à vontade. É porque é o que a gente já se conhece há mais tempo, mas nós temos vários programas, e uns programas que nós recomendamos para que as pessoas iniciem com um programa da Dale Carnegie, é o programa de Relações Humanas e Comunicações, né, que fala sobre essa relação interpessoal, como nós lidarmos com as pessoas. E aí nós trabalhamos o lado profissional e o lado pessoal, porque ambos precisam caminhar juntos, com né? certeza. Às vezes nós estamos muito bem na profissão, nosso negócio vai bem, nossa empresa vai bem, mas a família tem alguma coisa que precisa ser E é um grande suporte. Né? E às vezes nós estamos muito bem na família, mas os negócios não vão bem. Então o que nós trabalhamos é que nós tenhamos um equilíbrio, né, nessa balança e que o lado profissional e o lado pessoal caminhem da mesma forma. Então esse programa trabalha relações interpessoais, comunicação, controle de ansiedade, porque o estresse é uma doença silenciosa que chega sem a gente perceber e está justamente causada pela ansiedade.
Nós não temos como eliminar a ansiedade, mas nós temos como controlar a ansiedade. E é a diferença que faz nós olharmos para frente, né? E aí trabalha a liderança, porque na nossa vida vocês aqui exercem alguma atividade de liderança, né, com o propósito que vocês têm. E como otimizar isso? Todos nós temos algumas qualidades de liderança. O desafio nosso é encontrar, né, os pontos fortes para que nós possamos explorar. Sim. Então eu sempre digo, olhe para você, vê qual é o seu ponto forte, né, e use esse ponto forte para você, para sobressair os pontos a melhorar. E a liderança está isso, é como lidar com as pessoas, né? Às vezes a gente fala que eu tenho agora um caso de uma empresária que me chamou para fazer uma palestra para os funcionários, e o que eu percebi é que ela está gerenciando, ela não está liderando. E muitas vezes gerenciar atrai obediência. Controle, né? Liderar Dominação. e liderar atrai cooperação. Quando as pessoas cooperam, o resultado é um. Quando as pessoas obedecem, o resultado é outro. Olha que interessante. Né? Acho bem interessante. Esses dias eu conversava com uma pessoa também que é líder, que lidera uma equipe, e ele falava, tô com dificuldade porque tá tudo muito solto. Parece que as pessoas, né, parece que eu tenho que estar sempre em cima. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho a impressão de que se as pessoas entenderem que o negócio é delas também, de alguma maneira, elas mais motivadas, vão né? cooperar, né? Eu não usei esse termo, mas aqui a gente está falando disso, né? Isso começa com a visão do líder, né? Tanto você falou agora a visão, e tanto que nosso programa esse de relações interpessoais, comunicação que eu falei, ele tem 12 sessões. E na primeira sessão nós trabalhamos construindo uma visão. Porque eu preciso saber para onde eu quero ir. Não é? Porque se eu não sei, qualquer lugar é lugar. Então eu preciso construir uma visão. É alvo, né? Então na primeira sessão a gente constrói uma visão. Onde nós queremos chegar. E aí nós vamos trabalhando em 3 meses, que nós chamamos de uma mini MBA em gestão de pessoas, né? Porque são 3 meses que é um treinamento, não é um curso. Então nós provocamos mudanças de atitude nas pessoas. E elas vão em busca da conclusão nesses 3 meses da sua visão. Chegando no último módulo, na última sessão, nós fazemos uma renovação da visão. Muitas vezes nem casa com o primeiro momento. E às vezes o primeiro momento já foi resolvido. E então é importante a gente renovar, porque a vida é uma eterna construção. Né? Nós precisamos estar sempre buscando uma visão e renovar essa visão. Então nós trabalhamos essa construção da visão. E é isso que você falou sobre a liderança, né? O líder, nós vamos dizer que o líder, o que é liderar? Liderar é ser um facilitador. Eu preciso... Precisa anotar isso. Facilitar o teu caminho, né? Porque como líder eu preciso apoiar. E as pessoas vão me ver desta forma e vão conseguir contribuir com o meu desejo, né? Nós precisamos chegar lá. Então é para lá que nós precisamos ir. E como eu te levar até lá? Mesmo às vezes não estando presente, né? Porque nos negócios, às vezes o gestor, ele não está o tempo todo humanamente impossível, né? E aí ele precisa fazer as situações fluir, né? O grande capitão do barco, às vezes ele não está na máquina lá, né? E não precisa saber se está acelerando ou não, mas ele precisa que as pessoas entendam que precisa estar acelerando. Que o barco precisa estar em movimento, na direção certa, né? E é o trabalho que nós fizemos sobre liderança, muito importante. Legal, a gente está encerrando o primeiro bloco, né? A conversa aqui, né? Está fluindo, realmente esse é um assunto de extrema importância, né? Mas a gente volta no segundo bloco para conversar mais sobre esse assunto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa. Hoje estamos aqui com César Borges, né, que está nos contando aqui um pouco, né, do seu treinamento, do seu trabalho, sobre a visão de Dale Carnegie, né? Isso. Estou correta, né? Uhum. Então, César, conta um pouquinho pra gente qual é o tipo de perfil, assim, o tipo de pessoas que chegam a procurar vocês para fazer esse treinamento. Olha, nós temos programas abertos, que é para o público em geral. Qualquer profissional que deseja ser um pouco melhor do que já é,
né, e entende que nós temos dentro da nossa metodologia ferramentas que possam enaltecer isso, essas pessoas nos procuram. Temos turmas fechadas, então nós temos empresas que são parceiras, vamos dizer assim. Nós temos aqui em Tubarão a Tractebel, que sempre tem participantes conosco, engenheiros, enfim, qualquer atividade que eles exerçam, profissionais que fazem treinamento conosco. A Alcoa, nós temos a Becauser, a Thermosystem, que são empresas que nos procuram, porque eles têm um programa de qualificação pessoal internamente nos seus negócios, na sua empresa, né? E lá eles, às vezes, a psicóloga identifica qual é o ponto que você deseja melhorar. É a comunicação? É a liderança pela sua função? Você precisa controlar melhor a ansiedade? Qual ponto você precisa melhorar? Diagnóstico. Diagnóstico, e eles veem na nossa organização, dentro dos nossos programas, que nós possamos melhorar isso, contribuir com isso. Então, o perfil. Qual é o perfil das pessoas que nos procuram? Porque nós não temos propaganda, né? Você não vê no jornal, na TV, em revistas, salvo algumas revistas de negócios, né, que nos entrevistam. Então nós não temos propaganda. Quem é as pessoas que fazem nós termos turmas constantemente? São os participantes. As próprias pessoas. Né? São os participantes que indicam pessoas. É como eu sempre comento, vocês elegantemente estão bem vestidas, provavelmente você comprou sua roupa em alguma loja. E como uma amiga lhe pergunta, onde é que você comprou essa roupa linda que ficou em você? Aí você vai dizer, na loja tal. Então você indica lá porque você se sentiu bem, teve um atendimento bom e você indica. Se você não teve esse atendimento bom, você não vai indicar. Né? Então nós chegamos nas pessoas através do resultado das pessoas. Que indica, olha, minha amiga, nós sempre falamos, quem merece fazer esse treinamento, não é quem precisa. Que lindo isso, né? Amei essa frase. Porque quem merece. É quase que uma escolha, né? É verdade. E aí nós temos em algumas sessões que nós perguntamos, indique alguém que mereça fazer treinamento. Porque ninguém gosta de saber que precisa. Você precisa melhorar nisso. Isso não chega Bem, com uma energia boa, não. né? Gente? Eu até ouvi uma frase domingo de um pastor, ele falou assim, ele estava passando a sua mensagem, né, para a igreja, e ele falava assim, já percebeu que a pior coisa é quando alguém fala assim, poxa, tu tem tanto potencial, porque no início pode soar como positivo, mas depois tu pensa assim, se ele tem potencial, porque ainda não colocou em prática, tem tanta coisa boa para colocar em prática, né? E ainda não aconteceu, então se for ver, né, tu tem tanto potencial. Parece que tá lamentando, parece que tá né? tudo lá no futuro, né? Como é que tu lida, assim, o treinamento, né, ele fomenta isso nas pessoas, assim, como que ele estimula entender que tem que sair daquela inércia, daquela coisa de, amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, mês que vem, ano que vem. Procrastinação. Isso. É o que nós temos uma sessão que ela vem trabalhando, né? A sessão, são 12 sessões e cada sessão é um degrau. Como eu falo, nós trabalhamos dentro desse programa, que é o programa que eu entendo que todos nós deveríamos fazer. Mudou a minha vida em 2000, eu estou há 13 anos em Carnegie, e a minha maneira de lidar com as pessoas, de gerenciar a minha vida, mudou muito. Mas eu sou suspeito em falar, eu prefiro que as pessoas que fazem o treinamento e que fizeram possam revelar isso. Então, cada degrau nós trabalhamos, para que você pise em cada degrau, com solidez para chegar no degrau 12, que nós falamos, dentro desse programa nós trabalhamos comunicação, liderança, controle de ansiedade, relações humanas, né, nós trabalhamos, e uma das sessões nós trabalhamos o entusiasmo, porque o entusiasmo é o combustível que nós precisamos ter para justamente mudar de hábito. Paixão. Dar um primeiro passo. Porque às vezes a gente fica protelando, né? Vou à academia. Não, semana que vem eu faço uma reunião com os meus gestores para buscar 20% a mais de vendas. Não sei se eu amplio, se eu busco uma filial. E a gente fica, às vezes, prorrogando isso, né? Eu preciso fazer um check-up. A minha saúde precisa... Eu vou deixando para amanhã, né? Eu preciso falar para uma pessoa isso, mas amanhã eu falo. E as coisas vão acontecendo. Então, a falta de entusiasmo, da autoconfiança para mudar de atitude. Numa das sessões nós trabalhamos essa mudança de atitude,
que é o poder do entusiasmo, né? E ainda voltado a isso, nós trabalhamos também como é que eu vou enaltecer os pontos fortes das pessoas quando você disse, você precisa melhorar este ponto. Como a pessoa vai receber isso? Ninguém gosta de que se aponte, né, aonde dói, né, que aperte as suas dificuldades. E nós temos ferramentas que nós conseguimos fazer as pessoas mudar os hábitos sem causar ressentimento. É na sessão 10. Ela mesma enxerga o que ela precisa. A maneira como nós nos comunicamos é que faz ela entender que ela precisa mudar nisso sem que ela sinta dor. Na sessão 10 nós falamos sobre como discordar amigavelmente. Que coisa delicada, né? Nem sempre nós vamos concordar, vivemos em sociedade, né? E como nós administramos essa convivência no nosso condomínio, no nosso prédio? Na igreja, na empresa, nós às vezes não concordamos. E como nós discordar sem causar ressentimento? Como eu provocar em você me ouvir para que você possa, nesse tempo, talvez mudar de ideia e entender o que eu entendo, enxergar o que eu enxergo, né? Então nós também trabalhamos nessas questões. Interessante, eu percebo que Deus nos dá ferramentas, né? E o homem, né, tem essa riqueza. Então, colocar, né, essas técnicas que o próprio Deus nos oferece, né? E a importância de nos comunicarmos bem, de sermos proativos. Eu achei interessante, foi uma das coisas que nós conversamos que não estavam ligadas às câmeras, essa questão da prática, do exercício do que é aprendido, né? Porque Deus nos dá esses instrumentos, você ensina isso nos cursos, mas além disso, não só ficar na teoria, mas a prática, né? O quanto as pessoas praticam isso no dia a dia. Eu costumo dizer, Lu, que nós entregamos umas lanterninhas para cada pessoa. Legal. E aí cada pessoa, muitas vezes na escuridão, ela sabe que ela pode ligar a lanterninha, ela pode ter um momento claro na vida dela. Lucidez. Que são essas ferramentas, né? Então cada um recebe uma lanterninha. Nós precisamos às vezes, né, enxergar além do nosso olhar. E aí essas lanterninhas essas ferramentas, elas têm essa função. Tanto que eu entreguei de presente para Elke um livreto que nós chamamos o Livreto de Ouro de Dale Carnegie. Por que só para Elke? Me responde isso. Nós somos 3. Ok, vamos ver isso, né? Isso é a responsabilidade agora. Porque nós conversamos. Garante o livro de ouro para as meninas também. Nós conversamos ontem. E o primeiro princípio de Dale Carnegie, a Elke até pode ler para nós, qual é o primeiro princípio de Dale Carnegie? É esse aqui? Isso. Não critique, não condene, não se queixe. É o único princípio que começa negativo com a palavrinha não. É o único. Não critique, não condene e não se queixe. Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas críticas, pessoas que vivem lamentando, que vivem digamos assim, negativando, né? Murmurando. Isso é hábito muitas vezes. É verdade. E isso às vezes de uma forma que a gente nem percebe. Então esse é o primeiro princípio, só para vocês verem. Porque eu preciso mudar de atitude. Para mim conquistar você... Você muda o ambiente, né? Eu preciso mudar de atitude. E às vezes nós ficamos pensando assim, não, a Lu precisa mudar. Ela é que me ofendeu, então eu vou esperar ela pedir desculpas. E aí você pensa que eu tenho que te pedir desculpas. E nós ficamos pensando, esperando um ou outro fazer nada isso. nunca muda. Tem um livro que eu falo, eu brinco com as meninas, Vencendo com Pessoas, o nome do livro. Não sei se você já teve a oportunidade de... Não. E o livro é essa questão toda também de relacionamento, tem muito a ver com o que tem falado, mas o problema é você, o livro inteiro, porque você precisa mudar. Você é confrontado o tempo inteiro, porque realmente muitas vezes o problema está na gente, né? E não no próximo, né? É verdade. Eu só preciso, tarefa árdua de cortar aqui a conversa de novo, mas a gente vai voltar um pouquinho mais no terceiro bloco falando sobre esse assunto. Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos de volta com o programa, hoje recebendo César Borges. César, tu vai voltar aqui, já tô vendo. Se quiser, né? Lógico. Será um prazer. Eu tô aqui lendo alguns pontos aqui do livro de ouro, de Dale Carnegie, né? E fala aqui, né, ponto 23. Haja da melhor maneira que puder. Né? Excelência, né? Aquela coisa da excelência que a gente sabe que é um princípio bíblico também, né? O 8º ponto aqui.
mantenha-se ocupado, né? Tenha sempre essa coisa de, né? Não se acomode, faça, né? Não se preocupe com o passado. A gente falou em outros programas, né? Como ter uma vida simples, né? Deixe o passado para trás, siga vivendo, né? E o 21º ponto aqui, reze, ou ore, como a gente costuma falar, né? O termo aqui não vem ao caso, né? Mas essa ligação com Deus é importante, né? Com o nosso Deus, reconhecendo, né? Como é que é isso para ti, assim? Você acabou de ler, nós temos 30 princípios de relações humanas e 30 regras de controle de ansiedade. E o que você acabou de ler está dentro das regras de controle de ansiedade. Porque às vezes nós somos muito ansiosos e, por natureza, nós tendenciamos a olhar e focar no problema. E nas regras de controle de ansiedade, nós provocamos que as pessoas tirem a lente do problema e comecem a focar na solução. Então, às vezes, vocês conseguem eliminar o estresse, a ansiedade? Nós temos ferramentas que conseguem controlar a nossa mente, para que nós possamos agir de forma diferente. E às vezes a gente tem um grande desafio e às vezes nós comentávamos aqui, né, fora do ar, e a gente começa a buscar uma solução. O que eu vou fazer? Não, então agora eu vou orar, vou rezar, vou pedir a Deus que me ilumine, para que as coisas aconteçam. Quantas vezes nós não fizemos isso, né? Quando o filho está doente, né? A gente, ai meu Deus do céu, Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Né? Isso é a regra 21. Reze. Quando as coisas estiverem difíceis, reze. Quando o teu braço, Deus, né? quando o teu braço não alcança, o de Deus alcança. Porque às vezes a gente naturalmente diz assim, se Deus quiser, a gente já está fazendo uma menção, né? Então, que faça isso com propósito, né? E às vezes a gente também fica pensando, se incomodando com o passado, o que aconteceu. E uma também das regras de controle de preocupações é não ficar focando no passado. Vamos olhar para frente, né? E o hoje? Viver o hoje. Né? Viver em compartimentos hermeticamente fechados, que nós falamos. Né? O ontem eu não consigo mais mudar. O hoje eu preciso viver. E o amanhã eu não sei o que vai acontecer. E tem pessoas que ficam se preocupando com o passado e com o futuro, que não aconteceu ainda, e esquece de viver o hoje. E talvez aí seja um grande desafio para nós. Viver e não sobreviver. Viver o hoje, né? Então, dentro das 30 regras, nós temos, e algumas delas é essa que você leu. Vamos ler depois com calma, com carinho. Né, meninas? Você falou pra gente que você tem um grande patrocinador. Como é que é o teu relacionamento com esse grande patrocinador? Nós falávamos aqui, né? E às vezes as pessoas me convidam para fazer algumas palestras e em algumas eu sempre, tendo oportunidade dentro do propósito, eu sempre coloco o meu patrocinador, né? Que é Deus. Né? Ele que nos faz estar aqui. Como nós falamos, eu cheguei aqui não foi por acaso. Né? Em algum momento nossa energia, né, foi compartilhada e eu tenho ele como patrocinador. Eu acredito, creio assim e sei que a minha vida tem um propósito. Ela tem essa energia com esse propósito. Né? Faço o que eu amo fazer. Sou feliz fazendo o que eu faço. E isso tem a ver com Deus, né? E é uma grande honra para nós ter você aqui. Muito gostoso essa conversa. E muito bom, assim, que a gente realmente gostaria que você voltasse, porque a gente tem muito a aprender contigo, né? Essa questão de relacionamentos, de ter atitudes, de ter ansiedade controlada. Quanto todo mundo precisa disso, né? Nós vemos isso na palavra de Deus, mas quantas vezes na prática a gente tem dificuldade de para nos auxiliar, né, Lu? Com certeza. É verdade. Eu costumo dizer que os nossos filhos, quando eles começam a andar de bicicleta e que a gente tem esse desejo, né, para estimular a coordenação motora, a criatividade, a gente coloca umas rodinhas atrás, para que eles possam ter apoios. E aos pouquinhos a gente vai tirando, tira uma rodinha, ele já começa a equilibrar. E na vida nós precisamos buscar essas rodinhas, às vezes, para ter o equilíbrio, né? Para que a gente possa ser estimulado para a criatividade, a velocidade, e a gente vai conseguir depois andar sozinho. Ai, gente, que coisa boa, né? Falar sobre essas coisas esses princípios que nos impulsionam, né? A gente queria agradecer a tua presença aqui, tua disponibilidade. A gente sabe, né, o quanto o teu tempo é precioso
e nos conceder esse tempo aqui para falar e compartilhar com o nosso público desses princípios tão importantes para a nossa vida. Realmente eu creio que nós cremos, né, que vão fazer diferença. Então a gente queria te agradecer, o convite já está lançado para que tu volte. Arranja um lugarzinho na agenda, né? Então a gente queria realmente, né, te expressar essa gratidão assim, por estares aqui com a gente. Obrigado por vocês me convidarem, né? É um prazer estar aqui diante de pessoas que têm uma energia muito boa e vocês têm um propósito com o programa. Espero ter contribuído com você que está nos assistindo, né, hoje, para que a gente possa viver um pouquinho melhor. Nós não mudamos as pessoas. Nós, como eu falei, nós provocamos a mudança de atitude e a escolha é de cada um. Um prazer estar aqui com vocês e com certeza vamos ver uma oportunidade para a gente retornar e fazer esse bate-papo tão gostoso. Então tá combinado. Bom, agora a gente tem um momento, né, que fecha o nosso programa e a Denise vai estar trazendo uma mensagem especial para a nossa semana, né? Nós falamos aqui sobre, né, nessa conversa gostosa com César Borges, nós falamos muito sobre como ter uma vida, né, um dia a dia mais prático e também mais feliz como consequência, né? E é interessante porque tudo isso tem princípios dentro da palavra de Deus. Né, a Bíblia nos conta de um rei que ele foi o mais rico, o mais famoso, né, o mais sábio de todos, que foi o rei Salomão. Ele escreveu um livro na Bíblia, Eclesiastes, você pode ler todo esse livro depois, mas nós vamos falar sobre uma partezinha dele. Né, lá no capítulo 12, no versículo do 1 ao 5, que diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre deles antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão branquinhos e você perderá o gosto pelas coisas. Bom, há um processo natural no ser humano, né? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve, ele envelhece e morre. Isso todo mundo sabe. E é interessante porque Deus ele nos coloca uma escolha, né? Dentro desse todo esse processo do ser humano. Deus diz assim: lembra-te do teu Criador, lembra-te de mim na tua mocidade. Enquanto você ainda é jovem, enquanto você tem todo o teu vigor, a tua saúde, tem toda uma vida pela frente. É tão bom, né? Porque esse versículo fala muito forte comigo, eu quero dizer algo rápido aqui para você, porque foi o versículo pelo qual eu me converti. Esse versículo, né? E eu conheci Jesus com 22 anos e eu sempre pensei assim, olha, poderia ter conhecido até antes, mas há tempo para todas as coisas. Mas quando eu olho esse versículo, eu penso, você que é jovem, lembra-te do teu Criador. Enquanto você é jovem, você vai fazer escolhas diferentes. O Senhor vai escolher o seu marido, a sua esposa, né? O Senhor vai te acompanhar por uma vida inteira. Você vai ser cercado de bênçãos por uma vida toda. Porque o Senhor, Ele deseja, né, que você tenha uma vida abundante. Né? E para que melhor do que uma vida inteira assim, né? Debaixo dessa bênção de Deus, cercado pelas bênçãos do Senhor. Isso é demais, né? Então fica aí o convite, né? Essa mensagem de hoje para você que está nos assistindo, você que é jovem, né? Dentro da mocidade aí, que tem toda a vida pela frente. Escolhe o Senhor, né? Você aí onde você está, você pode dizer, Deus, eu te convido, né? Para fazer parte da minha vida a partir de agora. E você que já tem os seus cabelinhos brancos, também nunca é tarde, é claro, o Senhor está ansioso, né? O Senhor, Ele anseia, né, pelo nosso convite para que Ele entre na nossa vida. Então fica esse convite do Senhor para você, né, que você possa ter essa mensagem para a sua vida, possa entrar onde você esteja, no seu coração, né, e você faça esse convite ao Senhor, nessa hora ainda. Bom, as amigas ficam por aqui, né, junto com o nosso amigo César Borges, né? Nós esperamos que você tenha gostado do nosso programa de hoje, né? Enquanto as amigas ficam por aqui, você fica com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. E nós te aguardamos até o próximo programa. Just call my